Hoje no Cartório Contemporâneo, os princípios da defesa cibernética no Brasil. Por que os cartórios têm que ficar atentos? Uma palavra notável do vice-presidente da CNR, presidente da Finotar e do Sinoreg Amazonas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Cartório Contemporâneo. Hoje o Palavra Notável é com o Dr. Marcelo de Castro, de Manaus, Amazonas, vice-presidente da CNR, presidente da Finotar, do Sinoreg Amazonas e tabelião do 6º Tabelionato de Notas. Veja só. Certamente a pandemia representou um cenário de mudança em todos os segmentos da sociedade no mundo inteiro. Os cartórios, como entes diretamente integrados à vida social e econômica da comunidade, também precisaram enfrentar esse desafio. De que forma? Primeiramente, compreender os impactos no funcionamento, na operação dos cartórios. E cada estado, cada município tinha os seus decretos reguladores. Havia no Brasil regiões mais afetadas do que outras, mas a preocupação maior era continuar atendendo às necessidades da população. E um dos desafios das lideranças dos serviços extrajudiciais foi sensibilizar o poder público que os cartórios necessariamente tinham que se manter abertos, porque apesar da pandemia, apesar da necessidade de confinamento das pessoas, dos lockdowns, as crianças continuavam nascendo, as empresas precisavam manter a sua atividade, as pessoas que estavam sob risco de vida, por exemplo, internadas, precisavam outorgar procuração para que a vida lá fora continuasse. Aquelas pessoas que tinham receio de perecer buscavam os cartórios para fazer testamentos, para assegurar a sua última manifestação de vontade. Estou citando apenas alguns exemplos, né? São muitos em todas as atividades, atividade de protesto, atividade de registro de imóveis. Então, o primeiro desafio foi sensibilizar o poder público de que os cartórios não poderiam ser fechados, não eram um negócio, não era uma atividade qualquer. Felizmente, com raras exceções, isso conseguiu ser contornado e nós conseguimos, de forma ou agendada, de forma remota, e vem um outro aspecto que foi a necessidade de adaptação tecnológica a essa nova realidade, conseguimos garantir o acesso da população aos nossos serviços. Podemos citar também que a pandemia trouxe uma exposição muito positiva para os cartórios, sobretudo os de registro civil de pessoas naturais, porque eles conseguiram organizar, consolidar e divulgar estatísticas de óbito, principalmente, que foram importantes para o mapeamento da pandemia, que foram importantes para fundamentar decisões de políticas públicas voltadas à proteção à saúde. Então, os cartórios foram, sim, protagonistas no momento de pandemia, graças a uma história de bons serviços prestados. Os cartórios, nos últimos anos, têm se mostrado verdadeiros ícones na evolução tecnológica. Todas as atribuições têm passado por essa evolução, apesar da diversidade que nós temos no Brasil. Nós temos cartórios grandes, cartórios médios, cartórios pequenos, mas os cartórios que no passado já foram sinônimo de algo ultrapassado, que segundo algumas impressões equivocadas demonstravam algo obsoleto, é possível perceber que ao entrar no cartório a tecnologia está presente desde a entrada. Então, os cartórios hoje são totalmente informatizados no Brasil inteiro. O meu estado é o Amazonas. Nós temos no Amazonas características geográficas
muito peculiares, é um estado que tem uma infraestrutura de energia, de telecomunicações muito deficiente, mas os 100 cartórios do estado do Amazonas são totalmente informatizados, assim como são os cartórios no Nordeste, independente de tamanho, todos estão interligados a centrais eletrônicas, compartilhando informações, compartilhando dados, prestando informações à administração, a órgãos da Receita Federal, à Previdência Social, à Justiça Eleitoral, enfim, a todo o universo de demanda por informação produzida dentro dos cartórios, ela perpassa necessariamente pela tecnologia. E a tecnologia também representa maior produtividade. O atendimento é mais célere, há mais segurança. No âmbito dos tabelionatos de notas, nós tivemos com o provimento 100 um grande divisor de águas, que foi o e-notariado, a partir do qual uma pessoa que possua um certificado digital pode assinar um ato com toda segurança, com toda eficácia, de qualquer lugar do mundo, a partir de uma plataforma consolidada. Então, certamente, essa revolução tecnológica que passa por todas as atribuições, ela pode ser muito bem ilustrada pelo e-notariado. Em relação aos registros de imóveis, por exemplo, há uma grande evolução a partir da dinâmica a ser implementada pela Central de Registros Eletrônicos de Imóveis, pela S-REI, que está em vias de implantação no Brasil inteiro. Então, é uma necessidade que advém do mercado, da população, do usuário, e que certamente os delegatários compreendem o seu papel para viabilizar essas melhorias. Certamente os cartórios extrajudiciais são hoje objeto de implementação de medidas voltadas à desburocratização, à desjudicialização. Nós temos no Brasil um poder judiciário extremamente assoberbado, né? As demandas são infinitas, sobretudo das camadas mais carentes e menos assistidas. Essas pessoas são as que demandam mais o judiciário, a presença do Estado como provedor desses serviços, e é aí que os cartórios podem se mostrar úteis, né? Nós tivemos grandes exemplos ao longo da última década, como por exemplo o inventário e partilha feito de forma extrajudicial, o que antes levava anos a fio tramitando nos escaninhos do Poder Judiciário, hoje pode ser feito em poucos dias, a um custo muito baixo, com toda a assistência prestada por um tabelião de notas. Esse é um exemplo que eu vejo como talvez o mais visível no dia a dia das pessoas. Antigamente era necessário a intervenção do juiz para que um casal pudesse seguir a sua vida a partir do momento da decisão da separação. Então hoje isso pode ser feito num cartório. Então eu acredito que há outras iniciativas em curso. Isso depende, logicamente, do poder regulador do CNJ, do poder legislativo que implemente essas melhorias legais para que os cartórios possam demonstrar que são preparados, são qualificados, são bem estruturados e estão à disposição desta função social que é facilitar a vida do cidadão, promovendo cidadania, promovendo a segurança jurídica. O cartório contemporâneo, sem dúvida, revisita uma iniciativa que partiu no passado da Noreg, quando a CNR sequer existia, que foi um espaço que a classe tinha na TV Justiça, levando para a população, divulgando todas as suas atribuições, os serviços que são ofertados. Nem mesmo o operador do direito, formado numa faculdade por 5 anos, ele tem conhecimento da atividade extrajudicial, muito menos a população, né, leiga. Então, um programa como esse, ele tem um grande mérito de transformar a nossa atividade em algo palatável para o cidadão comum, para que ele possa entender e recorrer. Eu acho que o mais importante é saber que os cartórios existem, que eles estão à disposição, que eles prestam uma gama de serviços extremamente acessíveis, que há
orientação jurídica de qualidade, de forma gratuita, para que os cidadãos possam tomar as suas decisões de repercussão social e econômica nas suas famílias e nas suas comunidades. E, sem dúvida, o cartório contemporâneo ele é um instrumento poderosíssimo para levar essa informação para todo o Brasil. O professor Carlos Elias é doutorando e mestre pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Notarial e de Registro, membro do Conselho de Orientação Editorial da Revista de Direito Civil Contemporâneo, RDCC, é consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Civil, Processo Civil e Direito Agrário. Hoje, ele veio conversar conosco sobre a Lei nº 13.786 de 2018, a Lei do Distrato. Como vai, professor? Foi um prazer imenso receber esse convite. Maior ainda de estar aqui ao seu lado, querido amigo Duda Meirelles. A chamada Lei do Distrato acrescentou artigos às leis de incorporação imobiliária e parcelamento do solo urbano. O que é a Lei do Distrato e qual o contexto histórico por trás dela? As incorporadoras são aquelas empresas que vendem imóveis na planta. Então, vender imóvel na planta você vai lá naquele lançamento imobiliário fantástico, vão lhe mostrar lá naquele coquetel vídeos com apartamentos suntuosos e você vai ser envolvido por aquele canto da sereia até assinar um contrato. Geralmente você assina uma promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda não precisa de escritura pública e, portanto, você assina lá no próprio coquetel mesmo já o contrato se obrigando a pagar prestações mensais e às vezes semestrais e depois, quando a construção for finda e, portanto, quando terminar a construção, você então vai receber as chaves e você paga o saldo devedor remanescente. É um tipo de negócio extremamente comum, extremamente popular que nós temos. E o que aconteceu foi que esse negócio no passado gerava muito lucro para os consumidores, no sentido de que nós vivíamos um momento de crescimento galopante dos preços dos imóveis, de maneira que você comprava um apartamento na planta por R$100 mil e quando chegava o término da construção, daqui 2 anos, 3 anos, aquele apartamento pelo qual você pagou 100 mil já estava valendo 300 mil reais, já estava valendo 200 mil reais, você estava tendo lucro. E, portanto, você teve uma febre, teve uma viralização, para usar uma expressão mais cotidiana, de negócios de compra de imóvel na planta. O que acontece é que o governo começou a testemunhar crises, o país começou a testemunhar crises e o preço dos imóveis também estava um pouco inflado. E o resultado dessa ópera foi que várias pessoas que estavam comprando apartamento na planta, achando que aquela ascendência meteórica dos preços continuaria, se frustraram, porque o preço começou a lateralizar-se ou até a reduzir. Muita gente comprava um apartamento na planta por 300 mil reais e quando vinha o momento da entrega das chaves, o apartamento continuava valendo 300 mil, ou às vezes até baixava. Se você fosse comprar um apartamento já construído, era 200 mil, era 250 mil, era menor o valor. E muitos consumidores, isso foi algo nacional, começaram então a querer desfazer esse contrato. Numa forma atécnica de dizer, e mais popular, a gente costuma falar que o consumidor queria fazer um distrato. Você tem o contrato, quer fazer o contrato, e o distrato seria desfazer esse contrato por vontade das partes. Não é muito técnico o termo, deixo de expor o sentido técnico, mas o que importa é o sentido popular aqui. E as incorporadoras no Brasil inteiro começaram a ter prejuízos muito grandes, pelo fato de que os consumidores queriam desfazer o contrato e pegar o dinheiro de volta. A multa que era cobrada pelas incorporadoras, às vezes no contrato era uma multa altíssima, só que o judiciário declarava abusiva aquelas taxas de multa e reduzia para 10% a 15%. Essa era a prática na jurisprudência. A lei do distrato veio como uma resposta ao apelo das incorporadoras. A lei do distrato foi desenhada pelas incorporadoras para tentar arrefecer, para tentar inibir essa tendência fugídia dos consumidores de querer se desvencilhar dos contratos
de compra e venda. E o resultado da ópera foi, a lei do distrato veio com uma certa agressividade contra os consumidores. Se o consumidor quiser desistir, primeiro, há uma discussão se ele pode ou não desistir. Há quem defenda que ele não pode desistir, só com justo motivo. E em podendo desistir, ele vai pagar uma multa de 25% a 50% do valor pago, quando for caso de incorporação imobiliária. Quando for caso de loteamento, chega a 10% do valor do contrato. E, portanto, você começou a ter uma certa agressividade. A incorporadora só tem que devolver o dinheiro depois de finda a obra. Então, o consumidor desiste porque ele tem que gastar com saúde da mãe e ele não vai poder desistir simplesmente porque ele até pode desistir, como a gente mencionou, mas ele só vai receber o dinheiro de volta quando terminar a obra. Quer dizer, a gente teve uma lei um pouco indecente, eu diria, contra o consumidor. O consumidor, em geral, não sabe disso, porque não são juristas. Às vezes até o jurista não sabe disso, mas os consumidores que assinam contratos de compra de apartamento na planta estão quase que se colocando uma corda no próprio pescoço para ir por o além. Quais as novas mudanças que a lei do distrato trouxe para o mercado imobiliário? E com a pandemia, houve alguma mudança na lei? A realidade é que essa lei nasceu e pouco tempo depois o mundo foi, infelizmente, acometido por uma pandemia terrível, lancinante, que fechou cidades e acabou causando inflação e causando muito problema pessoal para as pessoas, para os indivíduos. E aí temos um problema, a gente não chegou a ver essa lei ser ainda tão utilizada. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, entendeu que essa lei só seria aplicada para novos contratos. Eu cheguei a escrever um artigo junto com o meu amigo Bruno Matos, que é consultor legislativo, e nesse artigo, a gente detalhou tudo sobre essa lei. Esse artigo está disponível na internet. Basta você colocar Carlos Elias e Bruno Matos, você vai ver esse artigo disponível. O ministro Luiz Felipe Salomão, no STJ, até nos deu a honra de citação quando decidiu que essa lei só se aplica para novos contratos. E a questão é que a gente não teve tantos novos contratos após a lei do distrato. A pandemia, de uma certa forma, paralisou um pouco o mercado. Aí, claro que teve contratos, teve lançamentos, não estou dizendo que não houve, mas não com tanta intensidade. E, por consequência, não temos ainda como avaliar e fazer um balanço dessa lei. Mas minha leitura e meu presságio é que essa lei, na verdade, ela vai dificultar um pouco o mercado. Consumidores mais esclarecidos não vão assinar contratos comprando apartamento da planta, salvo se ele verificar algum interesse econômico e tal, mas aquele consumidor médio, o homem médio, como a gente costuma dizer no direito, o demand de Clefambus, que é a expressão que os britânicos usam, não vai assinar, porque o demand de Clefambus, o homem médio, é aquele camarada que vai comprar o único imóvel da vida, ele juntou durante 15 anos dinheiro para poder comprar aquele apartamento e ele assinar um contrato para comprar apartamento na planta, com esses tipos de condições legais, é um suicídio. A realidade é que é melhor comprar um apartamento já construído. Primeiro que o preço é quase igual e segundo que eles estão vendendo, quando você compra apartamento da planta, você compra uma fantasia, porque é entregue para você fotos, imagens com todos aqueles recursos que pessoas talentosas das comunicações sociais conseguem fazer e conseguem colocar o canto da sereia, e aí você acaba caindo, se você não for Homero e se amarrar no maço, você acaba caindo nesses golpes. Não digo golpe, mas nesses negócios um pouco complicados. Eu sei que eu estou sendo um pouco crítico, mas eu estou sendo crítico porque a lei foi agressiva, foi indecente mesmo contra os consumidores. De maneira que é muito melhor comprar um apartamento já construído. E o grande detalhe é que, Duda, se você pega os seus R$500 mil que você juntou e você paga lá de entrada comprando um apartamento da planta, se a incorporadora quebrar, se ela não quiser te pagar porque ela ficou com dívidas, ou ela para a construção e etc., o que você vai fazer? Eu vou entrar com ação judicial e a espada da justiça vai me salvar. Não vai. No momento que você entrar com a ação judicial, você não vai conseguir penhorar nada da empresa. Se você for no sócio, os sócios já desapareceram com o patrimônio e você perdeu o patrimônio da sua vida. E nós que vivemos aí 70 anos, alguns 80, outros passam do segundo tempo, do 48 minutos do segundo tempo e chega a 100 anos, 120 anos,
você perdeu lá 40 anos da sua vida de poupança, porque a incorporadora não vai te devolver. Então, a lei do distrato não deveria ter sido tão agressiva contra os consumidores. Pelo contrário, deveria ter dado mais confiança para os consumidores, mais garantias propriamente. Então, eu tenho essa crítica. Claro que esse tomate que eu estou jogando não é no sentido de que as incorporadoras são vilãs e tal. Não, eu digo que a atuação legislativa é que foi um pouco agressiva. Então, não dá para fazer um balanço propriamente dizendo se a lei do distrato estimulou ou não o mercado. Para mim, ele vai desestimular o mercado, especialmente para os consumidores mais esclarecidos. Agora, a maior parte dos consumidores não estão muito preocupados com a lei, nem se preocupam. Lê o contrato só para dizer que leu, porque ninguém entende o que está escrito lá, não são juristas propriamente. De maneira que as pessoas acho que até vão continuar comprando, mas pessoas mais esclarecidas eu acho que deixariam de comprar. Qual dica o senhor pode dar para o consumidor que queira adquirir um imóvel? A realidade é que os americanos, eles têm uma prática de, mesmo em negócios menores, eles contratam advogados para consulta. No Brasil, no máximo que a pessoa faz é ligar lá para o seu primo, que é formado em Direito, a gente tem muitos bacharéis, e fala, eu estou comprando aqui, o que você acha? Aí o primo vai lá, o primo estava lá, nem exerce advocacia propriamente, ou exerce em outra área que não é do direito privado, aí ele vai lá, não, tudo bem, está tudo certo e tal, mas as pessoas, na verdade, acabam dando tiro no escuro. As pessoas, na verdade, acabam exercendo um ato de fé quando fazem o contrato, porque creem e pedem a Deus que tudo dê certo. E realmente, Duda, aqui eu faço essa dramatização, mas essa dramatização é para 20% dos casos, 10% dos casos. A maior parte dos contratos que a gente faz não dão problema, não são judicializados. Dá tudo certo, você termina o pagamento e já foi construído o prédio, você recebeu seu apartamento. As hipóteses que dão zebra são 10% a 20%. Basta você pensar, você que está nos ouvindo, quantas vezes você já foi réu numa ação judicial? Quantas vezes você já propôs ação judicial? E olha, eu te digo que você já fez milhares de contratos. Quando você compra um pão de queijo na rua, é um contrato. A maior parte dos contratos não dão problema. Mas a minha preocupação é para esses 10%, esses 20% de problemas que acontecem. Então, minha dica para o consumidor é que quando for fazer um contrato desse porte, é um contrato de algumas centenas de reais, aí, um valor alto, um valor, às vezes até de milhões de reais. Recomendo que você contrate um advogado especializado para se resguardar. E, eventualmente, você com esse suporte jurídico, você às vezes consegue poder de barganha perante a incorporadora para mudar o contrato. A lei do distrato não é uma norma de ordem pública. É uma lei que admite pacto em contrário. Então, se você no contrato colocar cláusulas diferentes, tranquilo. Eu digo que as incorporadoras, por experiência própria de uma ajuda que eu dei a um colega, as incorporadoras não costumam aceitar muita alteração do contrato, não. Se você pedir para mudar as cláusulas, elas simplesmente falam, não vou mudar nada. Se quiser, compra. Eu não compraria. Eu, no mínimo, se for comprar apartamento da planta, no contrato, coloque as cláusulas que afastem a heterodoxia exagerada e extravagante da lei do distrato. E é possível ser feito isso, mas você precisa de auxílio jurídico. Mudanças na jurisprudência gera insegurança jurídica? Por quê? A realidade é que a lei do distrato, em alguns pontos, Duda, a gente diz no direito, positivou aquilo que já era admitido. Positivar é colocar no texto aquilo que a jurisprudência já colocava. Por exemplo, a multa de 25%, os tribunais, depois de muita briga e tal, geralmente eles colocavam de 10% a 15%. Mas depois os tribunais, o próprio STJ falou que é possível ter uma cláusula de retenção de 25% do valor pago. Mas a lei do distrato foi um pouco além e permitiu você subir para 50% se houver patrimônio de afetação, o que não tem conexão nenhuma. O patrimônio de afetação é para proteger o consumidor propriamente. Não tem nada a ver, não tem justificativa nenhuma para colocar a 50%. Mas aquilo que você pagou, você pode perder 50% quando for incorporação imobiliária. Quando for loteamento, é outro regime, não é propriamente isso, porque você paga sobre o valor do contrato em princípio. E, portanto, a jurisprudência, eu não diria que vai mudar. Ela vai se adaptar ao novo marco legal.
E nesse novo marco legal, como a lei do distrato foi redigida de uma forma um pouco fechada, os juízes não vão ter muita possibilidade de flexibilização. A gente até defende artigos que os juízes poderiam ter uma certa liberdade de atuação, mas não vai ter. Então, eu não diria que a mudança de jurisprudência vai causar insegurança. A jurisprudência vai mudar porque a lei mudou. E vai ser uma lei, e vai ser uma jurisprudência um pouco mais agressiva contra o consumidor. Porque a lei foi mais agressiva e, em princípio, o judiciário precisa se ater à lei. Ah, mas o juiz pode declarar inconstitucional a lei. Não é porque você não gostou de uma lei que você vai declarar inconstitucional. Muita gente defende a inconstitucionalidade com uma certa frouxidão técnica. Não gostei, é inconstitucional. Não, inconstitucionalidade ela tem um pouco mais de dificuldade, e embora você possa ter um juiz ou outro que tenha uma flexibilidade maior, não é a posição propriamente que você vai encontrar no STJ, no STF. Eles não vão declarar inconstitucional a lei do distrato só porque não saiu bem no paladar, né? Então, especificamente nesse ponto, eu não digo que a jurisprudência vai causar insegurança. Eu digo que vai estar mais clara a jurisprudência. É uma jurisprudência mais agressiva, o consumidor tem que estar atento para isso e, por isso, a necessidade de consultar um advogado especializado. Como o senhor avalia a iniciativa da CNR na criação do cartório contemporâneo na TV Justiça? A realidade é que a CNR é uma das instituições mais importantes do país. E eu digo mais importante porque, além de ela representar propriamente uma das classes mais importantes do país, os cartórios, há uma certa lenda urbana e uma certa ignorância até quando se jogam críticas contra os cartórios. Cartório é burocracia. Isso é discurso de quem realmente não sabe absolutamente nada dos cartórios. Quem fala isso, duvido, não sabe nem o que é um ato de registro propriamente, nem um ato em geral. Mas a maior parte das pessoas, na verdade, tem que chegar que os cartórios são uma das saídas que nós temos contra vários problemas que acometem o país. Problemas, por exemplo, como o inchaço do Poder Judiciário. A solução, grande parte da solução está nos cartórios. Se a gente souber aproveitar essa constelação de juristas que há à frente dos cartórios, à frente dos cartórios a gente tem uma elite intelectual, e começar, por lei, a passar mais atividades para eles, mais atribuições, a gente consegue desafogar o Poder Judiciário. O inventário e a partilha e o divórcio são exemplos disso. Antigamente, para fazer um divórcio, o camarada ficava esperando 1 ano, 2 anos para terminar uma sentença de divórcio simples, porque o juiz estava lotado. É até desumano a carga de processos que há sobre o juiz. E um desses problemas, por exemplo, foi resolvido por meio dos cartórios. E outras várias frentes de desjudicialização também podem ser costuradas. Então, enxergo sim nos cartórios uma das saídas, uma das válvulas de escape, vamos dizer assim, para a pressão burocrática e contrária ao ambiente econômico que nós temos no país. A CNR, quando promove programas como este, ela acaba difundindo um pouco mais um conhecimento que sempre ficou muito encastelado, que é o conhecimento sobre a atividade dos cartórios. A verdade é que ninguém sabe direito o que é cartório. Quando temos programas como esse, temos uma forma de difundir o conhecimento dos cartórios, temos uma forma de sair de dentro da caverna platônica e ver a luz do dia e mostrar para as pessoas a luz desse dia. Por isso, acho esse programa sensacional e aplaudo efusivamente iniciativas como essa da CNR. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Duda, meu querido, foi um prazer imenso estar aqui. Estou totalmente à disposição. Quero até falar para os nossos amigos que, se quiserem, podem me seguir no Instagram, @Prof. Carlos Elias, prof de professor, né? Carlos Elias. Vou estar à disposição e posto muita coisa de direito notarial, registral, de direito civil, e sempre estarei, portanto, à disposição aqui do programa e também do nosso querido amigo telespectador. Um abraço. Se você tiver alguma dúvida sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail cartoriocontemporâneo@gmail.com. Talvez sua pergunta apareça aqui no programa. Jussiele Montana, de Porangatuba, Goiás, pergunta: o que precisa para se divorciar extrajudicialmente? Outra dúvida recorrente da população é o que precisa levar para fazer o divórcio extrajudicial, que é aquele realizado em cartório de notas.
Bem, necessariamente nós precisaremos dos documentos de identificação das partes, dos divorciandos, da OAB do advogado, e aí, a depender da situação, ou seja, se haverá bens ou não para partilhar, se houver bens para partilhar, os documentos comprobatórios também da titularidade desses bens. Carlos Pomajerski é mestre em Poder Legislativo pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, CEFOR, com período sanduíche na Universidade de Harvard, e é tabelião público no 2º Ofício de Ribeirão Cascalheira. Ele falou conosco sobre sua tese de mestrado, A Defesa Cibernética no Brasil. Olá, Dr. Carlos Pomajerski, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda? Graças a Deus, estamos aqui, mais esse programa. Vamos lá. Qual a importância da defesa cibernética? A defesa cibernética ela é fundamental para todo o país, visto que as nossas estruturas, serviços, ativos, enfim, interligação, muita capacidade de cooperação, ela está ocorrendo, né, por meio cibernético. Hoje em dia, nós, notários, registradores, inclusive realizamos atos que são cibernéticos. Então, a própria estrutura do Estado e da sociedade como um todo, ela é garantida pela defesa cibernética, segurança cibernética, e isso também é muito importante em relação às nossas questões de infraestrutura crítica. O que é uma infraestrutura crítica? Bom, infraestrutura crítica, de uma forma perfunctória, seria a questão de ativos, serviços, que fazem parte e que são essenciais ao desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Então, por exemplo, luz, a questão de toda a energia, questão de informações, a questão do sistema financeiro e assim por diante. Então, a infraestrutura crítica, ela é tudo que afeta isso de uma forma negativa. Na verdade, a infraestrutura crítica, eu falo de uma análise perfunctória, né? Porque a doutrina ela diverge, tem várias definições específicas, né? Mas ao modo mais simples seria justamente isso: ativos, serviços, podem ser públicos ou privados que venham a desencadear algo numa esfera global, social, assim, de um modo geral, afetar toda a sociedade. Energia, telecomunicações, sistema financeiro, e isso está muito ligado exatamente hoje em dia com a questão cibernética, porque os nossos dados eles estão todos na internet, a gente tem carteira de motorista virtual, a gente está fazendo agora nos próprios cartórios as escrituras que são virtuais também, documentos virtuais, assinaturas digitais, né? E então é exatamente isso. E a defesa cibernética, assim como a segurança cibernética, elas estão interligadas, protegendo isso. A gente vê isso no Brasil de uma forma, eu digo até que corriqueira. Por quê? No governo Dilma, a gente teve a invasão de hackers, né, no sistema brasileiro. Bom, nós tivemos como exemplo agora, o final de 2021 também, né, o ataque à database do SUS, em que basicamente foram corrompidos, bloqueados o acesso às informações de quem tinha tomado a vacina. Isso daí é uma infraestrutura crítica, porque é um serviço que o governo dá para as pessoas, né, digamos assim, na questão de segurança. As informações que estão lá, elas podem vir a desencadear um caos, né, em toda a sociedade. Então, justamente a defesa cibernética, a segurança cibernética garantem com que isso não aconteça, né? Principalmente nas infraestruturas críticas. Dr. Carlos, na sua opinião, o Brasil está muito atrasado em matéria de defesa cibernética em relação ao resto do mundo? Bom, o Brasil, ele, em alguns setores ele está bem, está avançando. Alguns setores ainda ele precisa evoluir, é claro, né? Até porque
a tecnologia não para. Todos os dias a gente tem uma nova inovação tecnológica e parece que a cada dia você tem um telefone diferente, uma televisão diferente, a forma da comunicação com as pessoas se modificou e o Brasil ele precisa também, né, seguir essa tecnologia. Não só o Brasil, né, mas todas as estruturas governamentais, as estruturas do Estado como um todo precisam ter esse cuidado, digamos assim, essa preocupação para garantir a segurança cibernética e a defesa cibernética. Eu sei que a gente já tem vários programas em relação a isso, o próprio GSI da Presidência da República também algumas vezes se preocupa, né? As autarquias, vários órgãos governamentais estão investindo bastante em defesa e segurança cibernética, justamente para garantir. Mas existem algumas situações legislativas que poderiam melhorar muito a nossa, digamos assim, defesa e segurança cibernética. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa em que pesquisei e obtive o título de mestre na Câmara dos Deputados. Tive a oportunidade de fazer o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. E durante essa pesquisa eu fiz uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, que, a meu ver, eu acredito que para a maioria dos países do mundo, vem a ser o país mais desenvolvido em relação à defesa cibernética. É pioneiro, é sempre a tecnologia de ponta em relação a isso, né? E eu vi que várias estruturas do próprio governo, do próprio Estado, entre aspas, elas são interligadas de uma forma melhor na questão de aplicação de orçamento, na questão da legislação, na questão da própria celeridade do rito, né? E isso afeta toda a infraestrutura e toda a prestação do serviço, entre aspas, né? Porque não é bem uma prestação de serviço, mas essa garantia da defesa e da segurança cibernética que são essenciais. O Brasil está no caminho, digamos assim, certo, né, investindo e desenvolvendo, mas ainda tem bastante para melhorar. Justamente para não acontecer isso que sempre acontece, né, tipo, desculpa, sempre não, mas que costuma acontecer em relação à invasão do SUS, aquele hacker que invadiu o sistema do governo Dilma, tivemos o roubo de dados do INSS, enfim, várias situações. Isso numa situação que a gente tem só a questão de dados, né? Mas um ataque cibernético ele pode ser mais maléfico do que talvez uma guerra, porque imaginem vocês que um hacker invada o sistema de Itaipu e abra as comportas e alague metade do Paraguai, entende? Então tudo isso tem que ser bastante levado em consideração, porque o risco que pode ser causado, ele pode ser em determinadas situações irreversível. Qual a diferença entre a defesa cibernética e a segurança cibernética? Essa é basicamente o seguinte, de uma forma simples, né, perfunctória, a defesa ela diz respeito a um âmbito nacional, né, digamos assim, mais relacionado à questão bélica, e a segurança ela diz respeito basicamente ao âmbito doméstico, relacionado à inter-relação, né, que existe entre a sociedade como um todo. Basicamente essa é a diferença. Com a modernização dos cartórios e a facilidade de se tirar documentos de forma online, deve-se redobrar a atenção com segurança e defesa cibernética? Com certeza. Na verdade, a gente precisa evoluir, é claro, como governo, como a sociedade como um todo, porque o cartório, as pessoas já não esperam a mesma coisa do cartório. Você quer resolver rápido no cartório, você quer que as coisas sejam ágeis, você quer que as coisas sejam digitais,
que tenham toda uma segurança, uma infraestrutura. A partir do momento em que você acessa determinadas plataformas, em que você se conecta numa nuvem, numa internet, você abre a possibilidade também para que todos aqueles arquivos e toda aquela entrada que você deu sejam corrompidos. Logo, o nosso investimento, o nosso cuidado e o nosso zelo tem que ser muito maior, porque o cartório, ele tutela basicamente a vida do cidadão. O nascimento, o casamento, o óbito, a propriedade que ele tem, o nome que ele zela, ou seja, se o título foi protestado indevidamente, então os tribunais já dizem dano in re ipsa, a pessoa já tem que responder, né? Não precisa nem comprovar. Então, na verdade, o cartório é essencial para a sociedade, por toda essa tutela que ele faz. Então, abrir a interconectividade das centrais que estão ocorrendo, dos atos notariais, ela precisa sim acontecer, mas ela precisa acontecer com muito zelo, com muito cuidado, com tecnologia e com, digamos assim, tecnologia de ponta. Por exemplo, nós estamos agora fazendo escrituras que são feitas de forma online, com vídeo, né, com videochamada e com assinatura em blockchain. Quem diria que o cartório, que as pessoas enxergam como burocrático, como atrasado, ele estaria fazendo uma estrutura de blockchain, entregando para o cliente uma escritura em que até hoje não foi corrompido o sistema, que é o mesmo sistema que é usado para transações com bitcoins e algumas outras situações bastante peculiares e específicas e que são consideradas de ponta. Então, eu vejo que os cartórios estão evoluindo, estão entregando as coisas para os clientes. É claro que a evolução ela deve ser constante, assim como a sociedade exige e merece, mas essa abertura está acontecendo. Espero que a gente consiga, né, manter esse equilíbrio entre a abertura, mas com a segurança e a defesa, né, preservada. O que podemos aprender com os modelos norte-americanos e europeus? Podemos aprender bastante. Muitas vezes as pessoas querem inventar a roda e não é esse o caminho. Muitas vezes olhar para o vizinho e ver o que ele está fazendo é bom, se já tem comprovação, ele já teve o estudo para fazer, ele já teve, digamos assim, ele já errou talvez 1, 2, 3 vezes, a gente precisa usar aquele exemplo bom para a gente também. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, ela foi uma lei que, a princípio, ela foi idealizada no universo europeu, coisa que trouxemos para cá, inclusive está sendo aplicada para cartórios. Claro que, na minha interpretação, ela deve ser mitigada em relação aos cartórios, porque um dos princípios justamente da atividade notarial e registral, ela diz respeito à publicidade. Então, muitas vezes a pessoa vai chegar lá e diz, eu não quero que meu dado seja, digamos assim, aberto para os outros, mas se eu tiver que dar uma certidão, a certidão é pública, eu tenho que passar o dado, a pessoa tem aquele imóvel, a pessoa tem aquele nome protestado, né? Então, a gente tem que ainda aparar essas arestas, né, dessa nova legislação em relação à aplicação do cartório, mas a gente já está pegando algo que veio do sistema europeu. Em relação aos Estados Unidos, no meu próprio trabalho mesmo, eu acredito que inclusive o próprio GSI já tenha utilizado algumas coisas que da minha pesquisa. Eu tive a grata experiência de fazer uma gravação para o TV Justiça da outra vez, e na própria gravação do TV Justiça tinha um representante do GSI, e alguns pontos eu acredito que tenham sido levados para o gabinete. Mas eu vejo o seguinte, e acho que é daqui a gente precisa tirar a nossa talvez maior lição. O mundo que a gente vive, ele em grande parte são grandes ficções jurídicas, grandes construções de pessoas, de pensamentos e abstrações. Dou um exemplo, uma pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica?
Uma pessoa jurídica é uma empresa ali, que ela não tem uma entidade, entre aspas, física, ela não é ninguém, ela é representada pelo seu presidente, mas mesmo assim ela tem uma personalidade jurídica, ela pode ser polo ativo num processo judicial, mas, entre aspas, ela é uma abstração. O que criou aquela empresa? A lei criou aquela empresa, o pensamento e a abstração criaram aquela empresa. E da mesma forma, a lei ela tem a capacidade de fazer o quê? De criar realidades. E a lei, se ela for mal feita, e muitas vezes é mal feita, ela acaba criando algemas, amarras e não deixa com que o Estado como um todo desenvolva, principalmente na questão da tecnologia, que é algo que é urgente, que do dia para a noite já está se modificando. Eu vejo que aqui no nosso país, talvez as amarras legislativas acabem prejudicando o nosso desenvolvimento tecnológico, influencia inclusive na nossa defesa e na nossa segurança cibernética. Então, para mim, a maior lição seria essa: fazer com que o legislativo, a defesa, o gabinete institucional, lá o GSI, e todos esses órgãos que dependem dessa urgência, eles convergissem, eles tivessem sinergia e trabalhassem de uma forma mais célere para que não fossem criadas amarras justamente para a gente poder desenvolver, né, para que o setor privado, em primeiro momento também, consiga, né, realizar os trabalhos e o próprio governo garantir toda essa defesa que o cidadão precisa, né, cibernética, né, e a própria segurança. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Cartório Contemporâneo. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado, né, de poder participar e contribuir para esse programa, né, que eu estou gostando muito, estou conseguindo acompanhar, e eu fico muito feliz. Espero poder voltar mais outras e outras vezes para tratarmos de outros assuntos, se Deus quiser, com boas notícias para toda a atividade notarial e registral. Muitas vezes, no Cartório Contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que você não está acostumada. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Conciliação é uma solução de conflitos em que as partes chegam a um acordo com a ajuda de um terceiro que atua como conciliador, orientando o que pode ser feito no caso. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!